Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco e o tema de hoje é posse de armas. Como tê-las? Como é importante você ter essa arma? É preciso que você tenha um treinamento? Como elas chegam às mãos de algumas pessoas que talvez estejam na clandestinidade? Toda essa discussão da grande quantidade de armas que ainda existem aí espalhadas sem nenhum registro e as que são registradas, como consegui-las? Esse é o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, meus amigos, estamos começando essa edição do Segurança em Foco, sexta-feira, sempre às 15h30, 15h40, enfim, e vamos até às 16h35 aí juntinhos com você e eu e os nossos queridos convidados que estão aqui, porque eu quero agradecer mais uma vez a presença do nosso querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado pela presença, boa tarde a todos. Muito obrigado. Doutor Geraldo de Magela, também sempre com a gente aí, trazendo as informações precisas. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. E o nosso querido doutor Flávio de Saraiva, né? Flávio Saraiva, não é? Advogado e também delegado aposentado, e também nos honra aqui com a presença. Muito obrigado. A honra é minha e vamos aos debates. Vamos aos debates. Bom, o debate de hoje é um debate que já se trouxeram essa discussão há um tempo atrás, com plebiscito, se poderia se armar ou não, houve aquela polêmica, me parece que querem trazer novamente, enfim, aquela toda discussão. Alguns dizem, inclusive que por conta do desarmamento dos homens de bem, os bandidos se armaram e por isso o bandido tem a certeza, inclusive, de que ao tentar entrar em confronto ou assaltar ou invadir a privacidade de uma casa de um pai de família, tem a certeza de que ele está desarmado por conta desse plebiscito, que foi a maneira de querer desarmar, então, o cidadão de uma forma em geral. Vocês concordam com isso? Eu queria que a gente começasse com isso. Eu vou começar então com o nosso querido advogado, doutor Flávio Saraiva, e também delegado aposentado, que viveu, inclusive, e até hoje acaba ficando, né, com isso no sangue, é como médico, como polícia, é sempre, né? Doutor Flávio, o senhor viveu, inclusive, esse momento do plebiscito, o senhor estava em atividade, eu acho, na época, não é? O senhor sentiu, então, que com isso fragilizou bastante o cidadão e o bandido ficou mais ousado ao perceber que num confronto a outra parte estaria desarmada por conta disso? Muito boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos colegas. Eu acredito que com o Estatuto de Desarmamento, nós tiramos a dúvida do bandido, né? Você vê que aumentaram muito, né, os números de roubos. Nós tivemos assaltos a restaurantes, invasão a clínicas, hospitais, enfim. Sem essa dúvida, o bandido passou a ter a certeza de que toda ambientação em que ele entrasse, ele teria pessoas desarmadas e ele faria o que quisesse. Isso é um fato, né? E alguns advogam, defendem que com o desarmamento foram assim preservadas X números de vidas. Isso se atribui ao desarmamento, o que é uma estatística que precisa ser muito estudada e analisada. As estatísticas no Brasil, todo mundo acredita, já se tem assim, um posicionamento sobre isso. Muitas não são confiáveis, a exemplo daquele 1% com relação aos maiores envolvidos em homicídios, e essa do desarmamento. Daí desconsideram que a população do Brasil, ela passou a ser... tem um nível mais... a faixa etária aumentou, né? A população está mais velha e hoje São Paulo se atribui muito à redução de homicídio. São Paulo, capital. A faixa etária ter aumentado e esse pessoal ter saído dessa faixa que é de 16 a 24, que é mais ousada. Assim. Então, são números que os defensores do desarmamento pregam, dizer, olha, se voltar, vamos... ter mais mortes, mas não há uma relação disso. A relação de armas com homicídios não ocorre. O país mais armado do mundo é a Suíça. E todo cidadão tem uma arma em casa de grosso calibre. Por obrigação. Por obrigação. Por obrigação. Você vai para Israel,
Vai se comparar a realidade da Suíça, a realidade social da Suíça com o Brasil? Não. Claro. Mas o que a gente tem que estabelecer são pesquisas confiáveis, daí trazer estatísticas confiáveis para estabelecer uma relação entre arma e homicídio. Eu acredito e defendo que o cidadão ele possa ter a prerrogativa de ter sua arma para defesa própria e defesa do seu patrimônio. As pessoas hoje fogem de morar em casa porque não tem como se proteger. Botam cerca elétrica, cachorro, ofendículos, investe muito em segurança, mas o cara entra lá sabendo que não vai encontrar reação nenhuma. Então, é uma discussão, esse projeto de lei está apenas trazendo a discussão, há propostas que devem ser assim, bastante debatidas, por exemplo, sobre a idade que a pessoa pode ter, portar a arma e as exigências para se portar e adquirir essa arma. Isso é um debate e eu acho que o debate traz muitas ideias e talvez aprimoremos o Estatuto do Desarmamento para uma realidade que hoje a gente enfrenta. Muito bem, perfeito. Você fez aí uma análise justamente do que a gente tem vivido, da época, né, até o momento. Quer dizer, houve um crescimento, né, da bandidagem, claro, por conta também desse abismo social, mas pode ter sido, como o senhor disse mesmo, em relação a essa certeza de que não encontrará resistência com o cidadão de bem que está sendo ali no momento, né, invadido a sua privacidade para o roubo, assalto e companhia limitada. Muito bem, doutor Flávio. Doutor Geraldo de Magela, o que o senhor acha sobre isso? A questão é social ou é questão cultural? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que essa questão ela é polêmica, no sentido de que a falta de controle das armas no Brasil, ela não advém desse momento que agora, vem de muito tempo. Muito né? tempo. Então, as estatísticas que o doutor Flávio se refere ao Brasil de modo geral, realmente você pega muitos números aí trocados e muito desencontrado também. Eu pesquiso com números que são números do Ministério, os números de ONGs do tipo Sou da Paz e da Vivo Rio e do Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo, da USP. Em nenhum desses trabalhos de pesquisa dos pesquisadores desses núcleos, inclusive dessas duas ONGs, que são duas ONGs há muito tempo já reconhecidas pela seriedade dos seus trabalhos, eles indicam que o Estatuto do Desarmamento foi um fracasso, por exemplo. Agora, o que nós podemos levantar, e esses são os dados dessas duas instituições, o Sou da Vida e da Vivo Rio, o Brasil tinha algo como, entre 1980 e 2010, algo como 15,2 milhões de armas no Brasil. Isso da mão privada. Isso que é distribuído? Arma de fogo. Certo. Comprou, clandestina, etc. Entendi. 6,6 milhões dessas armas tem registro. E 8,5 milhões dessas armas, ou seja, do total dos 15 milhões, elas não têm registro. E elas, portanto, estão na mão. E 3 milhões e 800 mil armas estão na mão, segundo esses institutos, estão nas mãos da bandidagem. O que não diferencia também um pouco desses 8 milhões e meio de armas que não estão registradas. Que não estão registradas, onde é que elas estão? Então, nós estamos tratando de uma questão com várias faces. Há uma indústria, uma das mais potentes do mundo é a indústria do armamento. E há um lobby muito forte do armamento. Há uma ineficiência do Estado brasileiro no controle das armas. Então, você tem armas entrando pelas fronteiras, você não tem... o sujeito não foi assassinado com um revólver brasileiro de fabricação brasileira, o Taurus, por exemplo, o 38, etc. Mas ele foi com a Glock, foi com a 4.15, o R15, etc. Então, os grandes contrabandos de arma no Brasil, eles entram pelas fronteiras.
ou molhada ou seca, mas que entra no Brasil. Ela não nasce aqui. A R-15, Kalashnikov, todas essas armas não têm fabricação no Brasil. Ela chega por algum ponto. Então, quem deveria controlar isso, exercer um controle maior para reduzir a entrada de armas, é o Estado brasileiro. As Forças Armadas, a Polícia Federal, ou seja, o Estado brasileiro não é eficiente nessa área. Portanto, você tem toda uma situação de criminalidade no Brasil e onde a gente fica sempre imputando. O homem de bem não pode usar arma. Então, esse é um jargão conhecido. Só que os homens de bem, que não estão no crime, que não estão, nem querem entrar no crime de forma alguma, que tinham uma arma, eles não têm habilitação ou habilidade para usar arma. E, em geral, sofrem diante do assalto, mesmo armado, em geral são mortos. Porque não tem habilidade, né? O bandido talvez tenha até mais habilidade. Então você vai ter arma nesse sentido para quê? É justamente nessa linha que eu queria chegar, então, exatamente você vai isso. ter arma para quê? Para se ter, psicologicamente, eu estou protegido. Eu tiro, se eu fosse usar o exemplo familiar, meu pai tinha um revólver. Quando ele morreu, eu vendi imediatamente um revólver. Ele nunca deu um tiro e jamais, se ele fosse dar um tiro, primeiro que ele não ia acertar o alvo, segundo que aquele revólver está enferrujado. Anos que aquele revólver não saiu dentro daquela gaveta, daquele criado mudo. Mas então, era uma cultura, né? É a cultura de ter uma arma, se sentia protegido com a arma. Então ele saía à noite para o quintal com a arma. E nada é a mesma coisa. Então nós estamos tratando de um tipo de criminalidade, de um tipo de sociedade que nós estamos vivendo, como se nós estivéssemos tratando hoje, como se nós estivéssemos vivendo nos anos 50. Você tinha um ladrão de galinha que ia lá no fundo do quintal, o batedor de carteira no ponto do ônibus, que dava um tiro para cima e o cara corria. O cara corria. Não estamos tratando mais disso. Nós estamos tratando de um outro tipo de delinquência, de um outro tipo de criminalidade e de outros interesses com o tráfico de armas. Então as quadrilhas, elas já tem até a joint venture entre eles, o sujeito empresta a arma e recebe um pagamento pelo empréstimo da arma. Então você tem toda uma forma de usar armas clandestinas, ou roubada de polícia, ou roubada do exército, ou roubada das empresas de vigilância, ou do próprio cidadão que se acha seguro, ou do próprio cidadão que ele rouba, etc. E praticam crimes. Então, o Estatuto do Desarmamento foi uma das coisas mais acertadas que a sociedade brasileira conseguiu conquistar nas últimas décadas. E em todos os estados, mais de 50% da população votou favorável, quer dizer, votou pelo não, ou seja, para não usar as armas, ou seja, o cidadão não pode ter arma, a não ser nas definições do Estatuto e com a permissão exclusiva naqueles momentos ali. Naquele momento, portar arma em casa, etc. Que aí a Polícia Federal é que tem esse controle. Então, mais de 50% da Alagoas, por exemplo, foram 54%, 54,7% dos eleitores de Alagoas votaram no referendo. Muito bem. Doutor Leonardo de Moraes, o senhor como advogado criminalista deve ter visto bastante essa situação de pessoas que são vítimas, muitas vezes, do momento. Como foi citado aqui, nós vimos que temos duas opiniões diferenciadas. O doutor Flávio Saraiva, que concorda que com isso o criminoso se sentiu mais ousado por ter a certeza da reação do cidadão, e o doutor Geraldo de Maria. Isso é por isso que é importante que a gente discuta, por isso que o debate fica bastante inteligente e interessante. Que concorda que, ao contrário, como 54% da população prefere ficar desarmada, porque muitas vezes essa sensação, digamos, como ele cita, entre aspas, do cidadão estar armado, mas não tem habilidade para atirar, não tira o alvo, enfim, não usa muito, aquilo é apenas para dar a ele uma sensação de segurança fictícia, digamos assim, como foi citado, temos opiniões diferentes. O senhor, como advogado criminalista, já deve ter visto muitas pessoas vítimas da sua própria arma, inclusive, no momento em que, numa discussão de trânsito, nós vemos muito comum, a pessoa é uma pessoa de bem, decente, pacífica, e no momento de estresse alto, a arma está ali próxima e ele se sente seguro e acaba causando uma tragédia. Você acha que essas discussões de duas pessoas bastante inteligentes, mas diferenciadas, mas todas no mesmo cunho, mas diferenciadas, qual seria a sua opinião nisso? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. A minha opinião, ela se aproxima um pouco mais da opinião do Dr. Geraldo Magela. Claro, eu estou... Flávio, ele tem um conhecimento empírico, né? Até como delegado de polícia, claro. Ele pode combater isso, é uma opinião importante. Mas eu vejo isso por um outro lado. Eu acho que a quantidade de armas com pessoas em casa, já que é o posse, né?
A posse de arma é você está em casa. Você está em casa com a arma. O porte intramuros, né? É que muita gente, né, doutor, sem querer atrapalhar, já atrapalhando, muita gente acaba confundindo o que é posse e porte, né? Eu estou com a posse da arma. Não, a posse tem que estar em casa. E o porte é se você portá-la, né? Isso na cintura, na mão, no casaco, no couro, né? No couro, enfim. Há uma expressão bem famosa, né? Que diz que o posse é intramuros. É intramuros, exatamente, dentro de casa. Da sua casa, local de trabalho. E o extramuros seria o porte, né? O professor dando uma aula para a gente. E aí aqui, o porte, ele, por expor o risco maior à segurança pública, ele é mais grave do que o posse, né? Posse 1 a 3 e o porte 2 a 4 anos, mais multa que pode ser aplicada. Quer dizer, o porte, então, se for o caso ocorrido, a pena é muito maior. É maior. Assim, não seria muito maior, seria 1 ano a mais de pena, na verdade. Né? Entendi. Por quê? Porque são crimes de perigo, eles colocam a segurança pública em perigo e, logicamente, quem está com uma arma em via pública, ele tem um risco maior de causar perigo, então, às pessoas, né? Mas, a minha opinião, ela se aproxima bem mais em relação à opinião do Dr. Geraldo Magela. Por quê? Primeira coisa é que essa discussão entre homem que pratica crimes, entre homem de bem e homem ruim, eu não sei ainda quem é esse homem de bem. Eu não sei se eu sou esse homem de bem. Eu posso ser um homem de bem porque normalmente, até hoje, eu nunca pratiquei um crime de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Né? Mas posso ser um homem mau no momento em que existe uma conta na minha casa, eu não pago. O homem de bem pode ser aquele que, a pretexto de não praticar crimes como homicídio e estupro, mas é aquele que pratica corrupção. Você né? quer, o homem de bem é aquele que chega em todos os lugares, é respeitado, todo mundo aperta a mão dele e abraça ele. Né? E pode ser um cara que em casa ele agride a sua mulher. Quer dizer, eu não sei, sinceramente, quem é esse homem de bem, né? Ou como alguns colegas falam na advocacia criminal, homem de bem. Né? Eu não sei quem é. Então, são expressões que eu discuto muito. Seria o homem do bem? É o homem ou de bens. Certamente, geralmente o homem de bens, ele é um homem de bem, né? Geralmente será? Geralmente porque a sociedade acha, mas muitos às vezes é um cara que é elogiado, é abraçado, né? Assim, o Paulo Maluf seria um homem de bem. Os crimes em que ele é acusado, né? São crimes de lavagem de capitais, são crimes contra a ordem econômica e financeira, não são crimes que o professor coloca ainda mais de violência ou grave ameaça contra a pessoa, mais né? pimenta nesse molho. No aspecto sociológico, são expressões totalmente criticadas, porque ninguém sabe o que é homem de bem. E a manipulação discursiva que acontece por parte de quem vai acusar é muito grande, né? Trachar homem de bem, para mim, todo mundo comete crimes. A diferença é que há crimes que a gente não comete. Eu cometo crimes. Quem aqui nunca ofendeu alguém chamando a pessoa com fim de rebaixar a pessoa? Você é velhaco, você é feio, você é chato? Já fez isso em algum momento. E esculhambar o juiz do futebol, são crimes de injúria. Né? Então, todos cometem crimes. A diferença é que há o crime dele e o nosso crime, né? A gente não pode, às vezes, dizer ele é o bandido e nós não somos. Todos cometemos crimes. Se a lei fosse aplicada ao seu pé, certamente não ficaria ninguém em liberdade. Mas a questão da discussão, para mim, passa muito pelo campo da necessidade. E a necessidade também deve ser vista do ponto de vista dos seus efeitos. Armar uma população ou admitir, autorizar que alguém na sua casa fique armado a pretexto de um possível e eventual assalto, o risco vai ser muito maior. Eu pergunto, se alguém for geralmente para um barzinho e lá você se envolver em uma discussão porque você estava com a sua mulher, o rapaz chegou e brincou com a sua mulher, né? E aí você bebendo, naquele ânimo ruim, e a pessoa imaginar que o barzinho fica próximo à sua casa e aquele rapaz ficou rindo de você, é previsível que aquele cara vá em casa e pegue a arma e bater alguma confusão. Verdade. Eu digo isso porque são casos em que eu já presenciei um rapaz, inclusive que era meu amigo, né, e isso faz muito tempo, tem mais ou menos uns 15 anos atrás. Ele estava no barzinho e lá ele, em uma discussão por causa de uma mulher, acabou brigando com esse rapaz. Ele levou a pior. Foi em casa e chegou com 2 armas. Acabou a festa. Imagino, né? Entendeu? Acabou a festa. Quer dizer, essa questão das armas em casa deve ser visto com certo receio. Por quê? Porque geralmente quem tem arma de fogo não vai só usar arma em casa. Na hora que ele for provocado, ele pode sair com arma de fogo. Aí disseram, não, mas aí o crime de porte vai acontecer. Claro, pode acontecer. Formalmente pode acontecer, de forma abstrata. Ele ser pego pela polícia é uma outra consequência. Várias pessoas aqui em Maceió cometem esse crime de posse, tem arma em casa. Mas a polícia não vai investigar a casa de cada pessoa para saber quem tem arma e quem não tem arma. Claro. Então, hoje em dia, a gente pode discutir uma questão de desarmar as pessoas quando as pessoas já estão armadas em casa.
não tem polícia no mundo que fiscalize, né? A arma não vem com chip para saber onde é que ela está localizada. Olha aí, uma boa ideia de um projeto de lei que se possa fazer nacionalmente isso, que as armas tivessem chip. Aliás, já discutimos isso aqui outras vezes, até inclusive com o nosso querido Daniel Sarai. Código de barras, né? Código de barras, para que a gente pudesse até monitorá-la, né? Muito interessante. A discussão é uma discussão importante, né? E o posicionamento do Dr. Flávio é um posicionamento muito importante e muito respeitado. Eu discordo um pouco porque eu observando somente as consequências, né? E eu observo sempre essa questão da manipulação discursiva. E hoje é uma população que cria uma histeria punitiva, né? Em que se atribui a quantidade de crimes à impunidade. Eu acho assim que a gente tem uma tese muito fatalista, né? A arma vai estar em casa, seu filho vai pegar, vai matar o irmão. Ao pegar essa arma, na reação vai sempre ter a desvantagem. E isso são os pressupostos que viram uma verdade absoluta e que não é. E as reações das pessoas não significam reagir ou não, significa atestado de vida. Exemplo do nosso colega advogado que não estava armado e só resistiu para entregar, se é que resistiu. Doutor Rangel. A entregar uma bolsa, foi assassinado. Então, são coisas que a gente precisa discutir mais e mais. Doutor Flávio, só atrapalhando rapidamente para poder que vocês discutam, já que nós não vamos para o intervalo, vamos continuar, já podemos então já entrar nesse debate, que é interessante, e o professor Leonardo hoje veio com toda a pimenta possível para colocar aí todas as situações aí, para que a gente fique mais polêmica ainda a situação, e a discussão fique até mais tranquila, para quem está em casa possa até, de repente, até participar também, quem sabe, enfim. Se o doutor Rangel, no caso, tivesse armado, o senhor acha que ele poderia, por exemplo, ter se defendido? Isso é uma coisa hipoteticamente falando, claro que ele não estava, mas se ele estivesse armado, por acaso ele poderia ter sacado a arma e mesmo assim poderia ter sido assassinado? Isso é uma hipótese também. Não, perfeito. E tem uma outra coisa que você já ouviu alguém dizer que reagiu a um assalto e foi se entregar à polícia? Olha, eu acabei de matar um assaltante, atirei num assaltante que tentou tomar meu carro e estou me apresentando aqui, não sei nem o que aconteceu com ele. Há alguma razoabilidade? Alguém tem um registro disso? Difícil. É verdade. Então, isso nunca vai para uma estatística. Talvez se ele tivesse com uma arma, ele poderia ter reagido com sucesso. Poderia também ter o mesmo fim que teve com desarmado, poderia. Agora, isso são casos e casos. A gente não pode dizer que a arma garante o sucesso, nem a falta da arma garantiu o insucesso. Nós não temos estudo científico sobre isso. E ao dar uma arma, um porte de arma, né, e conferir o registro de uma posse de uma arma ao cidadão, o cidadão passa por um teste. Ele não precisa ser perito em tiro, você não precisa ser campeão de tiro. E entrar numa média de habilidade que é exigida para quem tem a arma, exames psicológicos periódicos, e aí eu acho que isso seja um direito. Agora, as nossas estatísticas, elas sempre são muito fatalistas. Teve arma, reagiu, morreu. Não é o caso. Agora, se toma isso como uma verdade e não é uma verdade absoluta, quer dizer, não sei nem se cogita ser uma verdade absoluta. Até essa questão da arma de fogo não significa que a pessoa com arma de fogo, o crime não vai acontecer, né? Mas não pode nem medir o momento, a gente chegar e medir hoje uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Não sei que as câmeras fotografassem, né, uma troca de tiros e o cara falou assim, eu só vou assaltar você porque você estava desarmado. Isso ficou registrado. Mas não tem como. Realmente a estatística é bem fatalista, né? Realmente, e pode ser manipulada para fins de se conseguir notícias, assim por diante. Mas a questão da necessidade, para mim, é que é muito discutida. Se discutisse há pouco tempo, parecia que o advogado criminalista, por atuar na área criminal, teria o direito, ou seria criada uma regra para usar arma de fogo. É lógico que não. Não há justificativa. Discordo completamente. Usar arma de fogo... O senhor não usaria arma de fogo? Não usaria arma de fogo, não precisa usar arma de fogo. Primeira coisa, mas o promotor e o juiz usam. O promotor e o juiz são agentes públicos. E nós somos profissionais privados, é diferente. O juiz e o promotor vão entrar no presídio e não entra no detector de metais. O advogado faz. É lógico, porque ele é agente público. E para quem é agente público, goza da fé pública, da presunção de veracidade, idoneidade e assim por diante. Mas são discussões que existem realmente. Mas eu, observando até numa constatação de fato, daquele que eu observo, ouvindo sempre os réus, eu não acho necessidade nenhuma de haver alguém com arma de fogo, a não ser que houvesse uma comprovação concreta de que ela mora em um local um pouco mais perigoso,
assaltado diversas vezes, é um rapaz que tem posse, tem uma condição de visibilidade maior, e aí dependeria sempre do caso concreto. Mas você presumir que alguém em casa desarmado seria um alvo fácil pelo fato de haver um pensamento social de que a pessoa está desarmada, isso aí não existe, né? Para mim, é algo que faltaria mais dados, né? Discute-se até em sociologia a questão da droga para os crimes de violência. Para mim, falta um pouco de dado. Por quê? Porque pode haver uma falta de nexo, né? Não significa que alguém que é traficante de drogas use armas ou pratique crime de violência. Uma grande parte trafica e fica no tráfico, mas não praticam crimes de assalto, sequestro, homicídios e assim por diante. Então, para mim, falta um pouco mais de dados. Por isso que a discussão é salutar, a discussão é importante, né? Já há a terceirização do crime já existe. Traficante é traficante. Exatamente. A execução é terceirizada. Ele é terceirizado. Ele é o grande comandante da parte administrativa da coisa. Ele traz a droga, é o gerente, né? É gerente, administra. E os soldados é que vão para o fronte, porque ele é cedido as armas pelo traficante. Foi o que foi dito, acho que foi o doutor Flávio ou foi o doutor Geraldo Magela, que citou que o traficante, acho que foi o doutor Flávio, né? que pega a arma, né? Às vezes o viciado está com uma dívida muito grande com o traficante, que para ele é impagável, 500, 600 reais, que para uma pessoa que não tem impostos é complicado. E o traficante fala, ó, toma a arma, paga a sua dívida com essa arma, rouba aí a arma, paga essa dívida para mim de 500 reais e traga mais 500. E ele sai. E esse é o que mata. Porque esse é o que sai, que não tem habilidade nenhuma com a arma, está no momento de pressão grande, né, porque o traficante está cobrando para que ele resolva a situação. A vida dele também está em risco, caso ele não consiga ter êxito nos assaltos. E, além disso, está em abstinência. Então, esse é qualquer... Se você espirrar, ele atira e te mata. É o desespero. E há dados também, se me permite, claro, de que até policiais, eles atingem a si mesmo, terceiras pessoas, que são pessoas que têm treinamento, fogo amigo. São pessoas que têm preparo psicológico, utilizam arma todos os dias, mesmo assim erram, né? Então, imagine a pessoa que nunca usou arma na vida e ouve um barulho em casa e acha que é um assaltante e, de repente, vê no escuro atirar alguém, quando vê era o próprio filho, ou era o vizinho, ou era a namorada. Teve um caso que aconteceu em São Paulo de que os pais tinham uma filha e não permitiam que a filha namorasse um rapaz. O que é que a filha fez? O rapaz era policial militar, né? O que é que a filha fez? Ela não conseguia sair de casa, porque as portas ficavam fechadas, só havia um lugar para ela conseguir sair. Seria pela janela do quarto dos pais. Então, ela chegou, passou devagarzinho pelo quarto dos pais, abriu a janela e conseguiu sair de casa. E aí, nessa saída, ela chegou e falou com o rapaz, que era o amor da vida dela, e assim por diante. Tá bom. Quando ela chegou, voltou para casa para pular a janela de volta, o pai chegou e ouviu. Era um policial militar, né? Pegou a arma e chegou e atirou na pessoa. Quando abriu, acendeu a luz, era a própria filha. A filha não chegou a falecer, né? Mas teve problemas sérios, porque o tiro perfurou o pulmão e assim por diante. Quer dizer, são situações que acontecem. Acidente, alguém deixa o gás aberto, morre asfixiado. Entendeu? E aí isso é um policial, que em tese é uma pessoa treinada para reconhecer quem é em casa, ele está muito mais preparado. O outro homem poderia dar causa à morte de sua própria filha, de sua esposa e assim por diante. Eu acho que as armas em casa, elas conseguem implementar e aumentar o ciclo de violência, né? O fato de evitar a violência seria mais parte da civilidade, da urbanidade, né? Da consciência de cada um. Pois não, perfeito. Essa discussão do uso da arma, da posse da arma, do porte de arma e do culto à arma, né? O sujeito é muito mais forte com arma do que sem arma. Bezerra da Silva diz um trechinho da música, né? Um homem com revólver na mão, um bicho feroz, sem ele anda rebolando e até muda de voz. Não tem isso, né? E é fato, né? Em alguns casos, é bem evidente. Então, essa é uma discussão que num país como o Brasil, não é só no Brasil, na América, dos Estados Unidos para baixo, você pega a questão da arma, nos Estados Unidos, principalmente, há um fetiche em... Você compra arma pela internet, você compra arma pelo correio, você compra arma no supermercado, etc. Então, é um país que cultua, dependendo dos estados, você compra a arma do jeito que você quer e também acontecem as tragédias as mais variadas, né? Em escolas, né? Quando tem uma escola como aquela de Bom Sucesso, eu acho, no Rio de Janeiro, aquilo é um fato de um psicopata, um fato... quantas escolas saiu atirando, né? Por ano acontece isso? Pouquíssimos, né? Aqui no Brasil pouquíssimos. Mas nos Estados Unidos é quase que uma rotina isso aí. É raro
o ano que não tem alguns acontecimentos dessa natureza. Então, essa discussão é uma discussão que a arma ela está sempre no ponto de discussão à frente da outra discussão central, que é a preservação da vida e o controle que o Estado tem que exercer nas suas áreas vitais. O controle das armas e o controle da fabricação das armas e o controle das fronteiras para que armas clandestinas não entrem e não passe a pertencer a organizações criminosas e também ao tal cidadão de bem que compra arma não só para colecionar, não, compra arma para ter em casa. E essas armas, doutor Geraldo, só atrapalhando rapidamente, essas armas que as pessoas, os cidadãos comuns podem ter acesso comprando, ou com registro, ou sem registro, enfim, não são essas armas que acabam chegando até as mãos dos bandidos, nos assaltos, no arrombamento de carro, num assalto mesmo, em que ele está armado, mas ele não tem a mesma reação que o bandido, e o bandido, ao abordá-lo, ele fica sem reação, e o bandido, ao revistá-lo para roubar, descobre que ele tem uma arma e leva essa arma, e que acaba virando uma arma para o crime, né? E quando há a terceirização das armas, por exemplo, que já está de posse do Estado, e funcionários do Estado repassam para as quadrilhas. O Instituto Viva o Rio e o ICER, no Rio de Janeiro, tem pesquisas sobre isso. Aqui em Alagoas não tem muito tempo. O que é que aconteceu? Um funcionário do Tribunal de Justiça estava vendendo armas para o crime. Então, quanto de arma tem armazenado em locais impróprios no interior do Brasil? Não só em Alagoas, no interior do Brasil. Com a porta com a chavezinha, qualquer assim como dinamite, tem tudo que é pedreira, tem tudo que é local, e ninguém se responsabiliza por isso. Só quando acontece o fato, quando a quadrilha se apropria, e há muitas quadrilhas no Brasil especializadas em arrombamento de caixas eletrônicas. Caixa eletrônico com banana de dinamite. Então, toda essa questão, toda essa questão é uma questão para ser repensada no sentido da proteção da sociedade, não no sentido de armar a sociedade para se proteger. Entendi. Então, senão não faz sentido você ter o Estado. Nós vamos manter essa máquina burocrática para quê? Se ela não está dando a contrapartida. Até né? As situações em que as lojas, elas vendem armas exatamente idênticas, com o mesmo peso e fisicamente parecidas ou idênticas às armas de fogo, né? E aquela questão de simulacro de arma de fogo, pode ser arma de brinquedo, pode ser espingarda de chumbinho. As réplicas, E as pessoas chegam com aquela arma de fogo para cometer assaltos. Né? E aí, você vai punir alguém pelo fato de estar portando uma arma de brinquedo? Fica essa dúvida, né? Não só há discussões como você porta arma de brinquedo, como simulacro de arma de fogo, você portar munição, arma desmontada sem fácil municiamento. E essa questão da potencialidade lesiva da arma é importante. E só para estabelecer exemplos aqui, né? Houve uma pessoa que trabalhava, isso é interessante, que ele é um taxista. E aí esse rapaz já tinha sofrido 5 assaltos como taxista. 5 assaltos como taxista. E ele achou por bem usar arma de fogo. Ele falou o seguinte: quando eu fui pego pela polícia, depois foi abordado, que arma é essa aqui? É a minha segurança. Eu tenho aqui 5 assaltos, inclusive com 5 BOs prestados. Ele como vítima. Aí disse: não, pai, o senhor não pode portar arma de fogo. O senhor está com a arma de fogo circulando em via pública. Eu disse: não, eu estou portando. Eu estou possuindo a arma de fogo, porque o carro é o meu local de trabalho. Quer dizer, houve a discussão para saber se o taxista... Não, ele estava errado, porque uma coisa é seu local de trabalho, outra coisa é seu instrumento de trabalho. Entendi. O carro é instrumento de trabalho, no local de trabalho, né? O carro fica andando... Ele não mora na casa, não mora no carro. Não mora no carro, né? Não mora no carro. Se fosse um trailer, talvez... Mas, infelizmente, estava errado a discussão. O taxista tem o direito de andar com arma de fogo por conta da perigosidade. Aí vem, mais uma vez, a manipulação discursiva. Peraí, é o perigo. Ele é um homem de bem. Tem que andar armado. Não pode, porque o ciclo de violência vai aumentar. A probabilidade de uma pessoa armada cometer outros crimes, se ele passar de vítima do Estado violento para ser autor de outros crimes, às vezes de crimes culposos contra a própria família, esquecer a arma ao alcance de crianças, aí vem o filho, pega a arma e atira no amigo, ele pode responder por homicídio culposo, por doloso, por dolo eventual. Então pode ser morto com a própria arma, até pelo próprio bandido. Pode ser morto. Né? Isso aconteceu com uma coisa que eu presenciei. No fórum, que agora é o Ministério Público Federal, até ele ser feita a reforma, eu estava lá bem na entrada, lá tem uma lanchonetezinha, estava sentado tomando café. Estava lá, tem os policiais chegando com alguns presos, só vê uns disparos. Puf! Quando eu olho para o lado, o que aconteceu? Um policial civil estava com arma de fogo e a arma disparou, não sei como, na perna dele.
Mas aí foi acidente. Foi então. um acidente que aconteceu. Não é um fato, claro. Mas aí é o que não diz respeito à questão da violência, não diz respeito à necessidade. Lógico, isso acontece. Mas sabendo que as armas podem falhar, né? Sobretudo para uma pessoa dessa que tem preparação, salvo engano, naquele caso, ele não sei se ele deixou de travar a arma, não sei, doutor, mas parece que foi uma falha dele mesmo, contra ele mesmo. Entendi. Poderia ser uma terceira pessoa, né? O que a gente, para a gente estar já praticamente no finalzinho do nosso programa, só para que a gente possa agora fazer esse debate mais dinâmico, o senhor não concorda que a população volte a ter a arma em casa, a posse de arma? Não. Se você não concorda com a posse, consequentemente, você também não pensaria de jeito nenhum com o porte. Na verdade, o que eu concordo é que o uso de armas, tanto intramuros, que é o porte, como a posse, como extramuros, que é o porte, ela fosse proibida como de fato é. Entendi. Mas a proibição não partisse apenas da lei penal. Se você portar, você pode receber a pena de 2 a 4 anos, né? Quando a gente sabe que a maioria esmagadora das pessoas que andam com arma de fogo não são pegas em flagrante, não são punidas. A polícia não pode sair aí com seu efetivo, que é um efetivo reduzido, abordando qualquer pessoa, né? Então, eu sou radicalmente contra, não vejo fundamento mais que se respeite às opiniões, como do doutor Flávio, que é muito respeitada, né? Eu discordo frontalmente disso. Primeiro, porque eu não sei quem é um homem de bem. Segundo, que eu acho que o aumento do ciclo da violência vai ser muito maior. Essa questão do doutor Leonardo, o homem de bem, isso não é uma coisa subjetiva. No caso aí da posse, do porte de arma, o homem de bem é aquele homem que não responde, não tem registro criminal. Isso é uma coisa bem objetiva. A gente não pode dizer assim, como o senhor diz, né? Quem é homem de bem? O homem de bem é aquele que a justiça certifica. Você não tem crimes, registro de crimes dolosos contra a vida, enfim, não tem registro de tráfico de drogas, enfim. Isso é uma coisa objetiva, é a justiça quem diz. Não estamos aqui, não somos nós, e não há quem seja esse julgador de dizer homem de bem, não, homem de bem para cá, homem de mal para lá. Não existe. E voltando, né, eu concordo com o senhor, no mundo ideal, a gente não teria arma, a gente sequer teria polícia, não é? Por que polícia no mundo ideal? É verdade. Né? Quando alguém pergunta, para que serve a arma? Se alguém imaginar que arma eu uso arma para assustar, começa com um monte de metáforas, uma ponta nas razões sem sentido. A arma só serve para uma coisa, matar. Então não seria razoável que nós defendêssemos o porte, a posse desse instrumento que só serve para matar. Mas as relações humanas indicam essa necessidade. Se nós formos também pela estatística, iríamos proibir que as pessoas dirigissem veículos. Se nós teríamos um grande transporte, uma massa de transportes públicos, que só aqueles profissionais designados pelo Estado iriam dirigir, até para não matar, não causar acidente, não mutilar. Então, é uma discussão muito ampla e assim, a gente não pode defender teses tão fixas. Tão precisas, né? Entendi. E é claro, eu concordo absolutamente com o seu posicionamento. Eu tenho essa filosofia, nunca andei armado, nunca pretendi e não pretendo. Eu não nasci armado, escolhi essa profissão, tive a necessidade de andar armado. Certamente tem uma clientela insatisfeita pelo meu seu trabalho. E pela minha necessidade da minha vida. Agora, eu não posso também, por identificar essa necessidade em mim, para a minha profissão, eu não posso dizer que nenhuma outra profissão possa ter essa mesma necessidade. Um gerente de banco que está em casa, sendo possível vítima de um sequestro, para ir abrir a agência com um monte de gente lá, com a família sequestrada. E tantas outras profissões. O fazendeiro que se desloca de manhãzinha para sua fazenda se deslocar, e de noite, de madrugada, enfim. Tantas situações de risco, e o Estado impõe a ele essa condição. Você depende da sua própria sorte. Você não pode reagir. Por isso, doutor Flávio, que eu acho importante a palavra, que eu acho que a palavra mais importante seria a necessidade, né? O que eu discuto muito
Não há necessidade de algumas pessoas especificamente, como você é um fazendeiro que mora na propriedade e que fica longe da cidade. Há necessidade nesse caso. Ele consegue comprovar pelo local em que vive, pelo número de assaltos, ele vai conseguir arma de fogo com preparação. O que se discute muito é haver uma presunção absoluta de perigo sob a alegação de que eu vou assaltar uma casa porque eu sei que o dono da casa vai estar desarmado. Essa questão dessa presunção absoluta, porque o risco de se usar a arma é muito maior, acredito eu, observando estatisticamente, de que a arma, para quem usa, ela é muito mais perigosa do que para quem não tem arma nenhuma. Eu não tenho arma. Deus queira que eu nunca precise ter uma arma. Pode ser que eu precise. Vou comprovar concretamente a minha necessidade. Mas não pela profissão que eu tenho, não pelo fato de eu achar, nem pelo ciclo da violência. Você nunca utilizaria, caso você precisasse? Eu confesso que até hoje eu nunca dei um tiro. Entendi. Nunca. Agora, espigar de chumbinho, já dei. Para deixar bem claro que o fato é atípico, não cometi crime nenhum. Lógico. Na época, há muito tempo. Doutor Geraldo. Diante dessa situação que o Brasil vive, eu acho que permanecer do jeito que nós estamos sobre a lei do desarmamento é a melhor alternativa para proteger a sociedade. Agora, uma outra coisa que a gente tem que trabalhar duramente é para pressionar as autoridades, o governo federal, os governos dos estados e os municípios, para manter a segurança pública. E os órgãos específicos, as Forças Armadas, a Polícia Federal, para controlar armamentos específicos da alçada das Forças Armadas, sobretudo do Exército, e da Polícia Federal, que é o tráfico de armas, o tráfico de explosivos, que estão sob responsabilidade constitucional das Forças Armadas e da Polícia Federal. Mantendo isso e tendo um plano de segurança pública nacional, integrado, nós vamos conseguir reduzir a violência, porque a humanidade não está condenada a viver num estado total de violência. O povo brasileiro não está condenado a isso. Essa crise de insegurança que nós estamos passando, ela não tem 20 anos. E é bem pontuada. O governo federal, por exemplo, nunca entrou concretamente na questão da segurança pública no Brasil, porque ela sempre cumpriu a Constituição, determinando que isso é um problema dos estados. E continua até hoje. Então, enquanto não for revisto toda essa situação, não vai ser pontualmente. E aí, a gente, quando fala do pontual, nós falamos, por exemplo, as indústrias de armas no Brasil, eles financiaram 30 deputados no Brasil, candidatos. Financiaram, está lá, são os dados do TSE, 30. Elegeram-se 14 deputados federais. É a bancada financiada pela Taurus e por outras empresas. Portanto, esses interesses são interesses que movem a discussão hoje, não só desses 14, mas é uma bancada imensa no Congresso Nacional e nas assembleias, porque tem as mais variadas visões de segurança pública e de segurança pessoal. E nenhum deles tem, ou pelo menos a grande maioria não se manifesta, de pressionar, por exemplo, o Estado brasileiro para garantir a segurança da população. Exatamente, porque estão completamente comprometidos, né? Esse é o problema, terrível. Muito bom o seu dado aí, isso mostra realmente o porquê que a gente tem que escolher bem, né, os nossos representantes. Eu faço uma pergunta. Quem defende o armamento é a bancada da bala. E quem defende a legalização da maconha? É a bancada do narcotráfico? É a bancada... né? Outra discussão... Mas não há correlação entre a maconha e a arma. Existe. Por exemplo, o álcool é muito mais nocivo, na minha opinião, e de muitos pesquisadores, do que a maconha, por exemplo. E existe também a bancada... E há pesquisadores, a pesquisa é concreta sobre isso. O lobby realmente... existe. E bebida alcoólica é muito forte. É muito maior. E o imposto que paga, né? Até um pouco mais polêmico. Não tem a bancada da cerveja. Eu tenho minhas dúvidas para saber se você legalizar a droga vai ser pior do que nós estamos. Eu, sinceramente, eu queria... O que vai preocupar muito é legalizar a droga, né? Para que ela fosse vendida em alguns locais específicos e alguns tipos de droga, para saber se com isso você conseguia conter o tráfico.
Entendi. Se o tráfico é o motivo dos crimes de violência ou grave ameaça à pessoa, vamos fazer aqui uma experiência de 1 ano na Isso vai desencadeando tudo. Aí tenho minhas dúvidas também. A preocupação é que se um dia alguém começar a colocar que agora você tem que ter a bebida, tem que ter posse, não porte. Você não pode mais portar a lata de cerveja, tem que tomar só em casa. Não pode não. Exatamente, isso que eu ia tocar. Nos Estados Unidos você leva com um papel cobrindo, né, para que não identifique que você não pode beber na rua, na boca e tal. Aqui o cara bebe em qualquer lugar. Ainda joga lata no chão. Nos anos 80 eu morei na União Soviética, no início do governo Gorbachev, e estava proibida a venda de bebida nas ruas. O russo ele fabricava vodka nos cantos e bebia, porque o alcoolismo é uma dependência química. Entendi. Então, e no alcoolismo você tem desde a morte com arma, quem tem arma, a morte no acidente de moto, a morte no acidente de automóvel, a morte no coletivo, no avião, etc. Então você tem, nós estamos tratando de dependências. A maconha é uma droga que causa dependência. Agora, a relação direta entre a morte e entre a maconha, a relação entre morte e o consumo de maconha, a gente precisa fazer um estudo para ter uma... No muito a gente tem de preconceito nisso. O álcool é liberado, mas a gente vê os bêbados pela rua, nós vemos nossos parentes embriagados, destruindo as famílias, mas é como se fosse a boemia. Não, esse é o cara boêmio, é o cara vivedor, etc. Ele nunca é o drogado. O álcool é incentivado. Claro. Vai para um barzinho, assim, propagandas, quando você vai tirar uma foto, você levanta o copo. Exatamente, com a ostentação que o copo é. E as mulheres mais bonitas e mais cobiçadas, pelo menos por mim, são as da propaganda de televisão, né? É fantástico, né? Pô, a Verão, né? A Verão. Voltar a beber para Verão, andar atrás da Verão de manhã, de tarde e de noite. Muito bom. Associa a felicidade, vamos ter que encerrar. A alegria, a bebida, o pagode, a festa. Né? Exatamente, a descontração, enfim. No fim da ação só é feliz quem bebe. É terrível. Olha, infelizmente nós chegamos ao final do programa e mais uma vez a discussão, parabéns mais uma vez. Eu não pude estar aqui na última sexta-feira, porque eu acabei indo a Salvador receber um prêmio, mas acompanhei vocês via internet e achei fantástico, né, lá no hotel, junto com os outros companheiros vereadores, prefeitos do Brasil inteiro. Nós recebemos uma comenda ao Férez Tiradentes, que nos premiou como um dos vereadores mais atuantes. Né? Parabéns. E a gente fica feliz, não como vaidade pessoal, mas pelo trabalho, que a gente sabe que não é fácil. Então por isso que esse café que você marcou agora... Esse café de hoje já é por minha conta, para comemorarmos essa premiação. Não estava sabendo, não. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Voltaremos na próxima sexta-feira com mais um debate no Segurança em Foco. O doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito obrigado. Também apimentou hoje. Hoje ele veio com tudo para apimentar. E só lembrando aos telespectadores, nós estamos com o telefone e o nosso... também o nosso site, e-mail e tal, e eu tenho uma lista de pessoas que pediram que nós mandássemos abraços, mas infelizmente hoje o corre, eu acabei não, mas vou trazer na próxima semana, mas muita gente, inclusive, parabenizando ao nosso trio, muitos chamaram de mosqueteiros, né, vocês três, inclusive, dando os parabéns pela maneira como vocês discorrem os assuntos. Então, fico muito feliz, inclusive quando nós assistimos o programa na cidade baiana, Salvador, né, várias pessoas acharam fantástico o programa e disseram que se não se aceitariam convites para outras, falei, ótimo, não é? Desde que depende do cachê dos meninos, que sou eu que estou representando, eu disse isso. Mas eles ficaram encantados porque disseram que não há nas cidades, pelo menos quando eles conversaram conosco lá e tal, e tinha pessoas de Minas Gerais, tem vários estados e várias cidades, enfim, que não há uma discussão aberta com os assuntos que nós tratamos aqui. Então, recebo os parabéns, tá, dos baianos e de outras pessoas de outros estados, mas também de nós alagoanos aqui, muita gente dando os parabéns, né, já que nós colocamos o nosso e-mail, colocamos o telefone, e eu estou passando para vocês, porque eu acho que, logicamente, vocês é que fazem o programa. Eu estou aqui apenas para mediar ou para apimentar um pouco, mas hoje o nosso querido professor fez questão de deixar a discussão, mas acalorada no bom sentido, não há, até uma pessoa perguntou, eles ficam com raiva um do outro? De jeito nenhum, ao contrário. Há um debate, mas na discussão de ideias, não é? Só quando não paga o café. Só quando não paga o café, sou eu. Muito bem. Então, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, recebam os parabéns. Obrigado, doutor Leonardo de Moraes, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado por mais uma oportunidade. Espero que a gente tenha esclarecido aqui com os nossos pensamentos diferentes em alguns momentos, mas a gente sempre converge no final. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado ao senhor, professor. Doutor Geraldo de Magela, mais uma vez, obrigado. A oportunidade. Muito bem, seja bem-vindo sempre.
meu querido. Eu agradeço Saraiva. e parabéns por honrar o Parlamento Muito obrigado. Maceió, o Parlamento Alagoano. Muito bem, muito obrigado. Fico muito feliz com o carinho de Vamos ao vocês. Vamos ao café, né? Vamos ao café. Pois é, gente, muito obrigado a você pela sua parceria, pela sua audiência junto conosco aqui todas as sextas-feiras, a partir das 15h30, com um Segurança em Foco. O tema de hoje foi posse de armas. Você viu que houve aqui uns que concordam, outros que não concordam, por quê, como não, como fazer. Enfim, é uma discussão bastante ampla, mas nós conseguimos chegar aqui num consenso para que você, talvez de casa, tenha aí a opinião de um, de outro e participe dessa discussão, mandando o seu e-mail para cá ou ligando para o nosso 3377-9097. Participe junto conosco, é muito importante a sua opinião, até para os temas futuros também, ou a volta de temas que já foram discutidos aqui no Segurança em Foco. Nós queremos colocar quanto mais interação, melhor. Afinal de contas, nós fazemos o programa para você aí do outro lado da telinha, tá bom? segurançaemfoco@tvmar.com, tá bom? Tá certo? Pode nos assistir no gazetoweb.com, como nós assistimos lá no outro estado lá de Salvador. Muito obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira com mais um Segurança em Foco, se Deus quiser. Até lá.